Brasília sempre foi uma cidade de aparências. Suas avenidas largas, suas construções imponentes e sua iluminação artificial escondiam segredos que nunca seriam divulgados em coletivas de imprensa. Entre os palácios de vidro e concreto, o poder se movia de forma invisível, operando em sussurros, reuniões privadas e dossiês jamais publicados. O povo via políticos discursando em tribunas, mas nos bastidores, as decisões mais importantes eram tomadas em corredores escuros, longe dos olhos curiosos, e em algumas situações, para manter essas decisões ocultas, pessoas precisavam desaparecer. Nos últimos 6 meses, 3 figuras influentes da oposição caíram uma a uma, como peças de um xadrez jogado por mãos invisíveis. O primeiro foi um deputado federal destemido, famoso por denunciar um esquema bilionário de corrupção. Uma noite, voltando de uma entrevista exclusiva, seu carro capotou diversas vezes em uma estrada vazia. O laudo pericial apontou falha nos freios, mas um mecânico anônimo alertou um jornalista. Foi sabotagem. Os cabos foram cortados com precisão cirúrgica. A segunda vítima, um senador popular, foi encontrado enforcado em seu apartamento. A versão oficial: suicídio, mas os vizinhos juraram que ouviram passos na escada naquela noite, e as câmeras de segurança estranhamente pararam de funcionar exatamente 1 hora antes da sua morte. A terceira vítima, uma governadora eleita, simplesmente desapareceu. A última imagem dela, captada por câmeras, foi saindo de um jantar político. Seu carro foi encontrado intacto, mas sem sinais dela. Nenhum resquício de luta, nenhuma pista, apenas um silêncio opressor pairando sobre o caso. Enquanto os noticiários tratavam os casos como tragédias isoladas, Lucas Montenegro sabia que havia algo maior acontecendo. Jornalista investigativo há 20 anos, já havia testemunhado escândalos políticos serem abafados, testemunhas sendo silenciadas, provas desaparecendo como poeira ao vento. Mas esse padrão era diferente. Era metódico, frio, letal, como um mecanismo de engrenagens que esmagava qualquer peça desalinhada. Lucas recebeu um e-mail anônimo em sua caixa de mensagens criptografada. O arquivo anexado trazia um nome sombrio: Cúpula de Ouro, acompanhando o título, uma série de documentos, áudios e transcrições, conversas clandestinas entre ministros, juízes e empresários, onde eram decididos quais nomes deveriam ser eliminados e quais precisavam ser persuadidos a mudar de lado. Em uma dessas reuniões, um detalhe chamou sua atenção.
uma lista de alvos em potencial. Seu próprio nome estava nela. Lucas sentiu o estômago revirar. Alguém poderoso sabia que ele estava investigando e queria sua morte. No mesmo dia em que recebeu o dossiê, Lucas foi contatado por um senador influente. O político, sempre sorridente e cordial, fez um convite inusitado, um jantar privado para discutir assuntos sigilosos. O local seria um restaurante exclusivo no Lago Sul, longe dos olhares da imprensa. Lucas hesitou, mas sabia que essa poderia ser sua única chance de obter informações direto da fonte. A verdade estava cada vez mais próxima, mas o perigo também. Quando chegou ao restaurante, algo pareceu errado. O ambiente estava silencioso demais. Clientes bem vestidos conversavam em tons baixos e os garçons pareciam robôs, movendo-se de maneira mecânica. Ao fundo, uma música ambiente disfarçava os sussurros. Lucas sentiu um arrepio. O senador já estava esperando em uma mesa privada, uma taça de vinho à sua frente. Sem tirar o sorriso do rosto, fez um gesto para que Lucas se sentasse. Beba, Lucas, vamos conversar como homens civilizados. Lucas segurou a taça, observando o líquido escarlate que girava no cristal fino. Ele conhecia histórias de opositores que caíram mortos em encontros como aquele. Veneno, ataques cardíacos induzidos, overdoses forjadas. Respirou fundo, fingindo naturalidade. Ergueu o corpo e inclinou levemente, apenas para ver o reflexo da taça. Foi então que notou. Atrás dele, um homem de terno preto se aproximava silenciosamente. Seus passos eram leves, treinados. Ele carregava algo pequeno nas mãos, uma seringa. O coração de Lucas disparou, uma injeção letal. Seu tempo estava acabando. O jornalista manteve a compostura, mas sua mente já calculava uma saída. A sala parecia girar ao seu redor. Era agora ou nunca. O senador continuava falando, mas as palavras eram apenas ruído. Lucas percebeu que todos os olhares no restaurante estavam sobre ele. Era uma armadilha. Sabiam que ele viria e não planejavam deixá-lo sair vivo. O homem da seringa estava a poucos passos de distância quando Lucas agiu. Com um movimento rápido, derramou o vinho na toalha de linho branco, simulando um acidente. Ao se inclinar para limpar, derrubou sua cadeira de propósito, criando uma distração momentânea. Foi o tempo suficiente para sacar discretamente o celular e enviar uma última mensagem para um contato confiável. Se algo acontecer comigo, procure pela cúpula de ouro. Mal terminou de digitar quando sentiu uma pressão fria no pescoço. A agulha rompeu sua pele. A visão de Lucas escureceu. A última coisa que viu antes de apagar foi o teto dourado do restaurante, refletindo a luz como uma cúpula reluzente. Na manhã seguinte,
As manchetes estampavam: jornalista investigativo sofre ataque cardíaco fulminante durante jantar privado. Médicos atestaram a morte natural, infarto repentino. Nenhuma autópsia foi solicitada, nenhuma investigação foi aberta. Apenas silêncio absoluto pairava sobre o caso. O senador, por sua vez, fez pronunciamento emocionado sobre a perda de grande amigo da imprensa. A ironia cortava como lâmina. Dias depois, a caixa de mensagens de Lucas foi apagada remotamente. Seu apartamento revirado, sem vestígios do dossiê. Nos corredores do Congresso, os sorrisos continuavam, os discursos inflamados prosseguiam e a máquina do poder girava como sempre. A cúpula do terror permanecia intacta, invisível e mortal.